Pessoal, boa noite. Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras, criador de conteúdos digitais, sou ambientalista, ativista étnico-racial. Tudo bem com você? Eu estou bem, eu estou de frente para a famosa feira noturna de Mogi Guaçu. Para quem conhece meus conteúdos, eu já vou deixar. E também para quem não é meu seguidor ainda, pode ser que você acabe encontrando esse vídeo aqui em outro momento e não ao vivo, porque agora é boa noite. Então já vou deixar no bom dia, boa tarde, tudo bem aí? Aqui, gente, tá gostoso, apesar de termos tido uma manhã meio estranha. Pelo menos eu vejo que a previsão do tempo não errou. Choveu bem, ontem também choveu. Só que agora tá gostoso. Eu tô de bermuda, acabei de sair do treino de boxe e tô me sentindo bem. Apesar que eu sou meio fofinho, né? Então quem tem mais fofura vai segurar mais calor no corpo e, consequentemente, não vai sentir tanto frio. Eu estou bem. E você, como que você está? Nós estamos numa semana bastante festiva, uma semana para cima. Uma semana para cima, a gente não está no momento de tristeza. É, vou comentar, por exemplo, a questão de você ter aí a, a semana que tem a Copa do Mundo. A abertura já tiveram, acho que duas, a terceira deve estar acontecendo agora, se eu não me engano. E eu vi um pouco do jogo de Marrocos e também México. Não, Marrocos vai jogar contra o Brasil. Eu vi o jogo de México contra a África do Sul. Olha que bagunça. Os dois países são do mesmo continente africano. E eu, independente do que acontecer, eu falo para mim, eu vou viver a vida da melhor forma possível. Eu digo para mim mesmo e para qualquer pessoa, e vou dizer aqui também para vocês, porque o ano passado foi um ano pesado, particularmente muitas perdas assim, significativas, né? Perdi meu pai. E a partir da morte do meu pai aconteceram mais outras mortes. Perdi um tio também, irmão da minha mãe, e perdi primo. Foi assim um período que eu falei, meu Deus, São Pedro deixou a porta aberta lá e tá todo mundo quase subindo, né? Brincadeira à parte, mas foi mais ou menos isso que eu imaginei. Mas o luto continua, às vezes eu sonho ainda com meus pais, imagino eles presentes na minha vida, nos sonhos, mas agora a presença deles se dará de outra forma. E eu sou muito grato e com certeza ainda levarão alguns anos para eu superar todo esse processo de orfandade. E eu então falei, 2026 eu quero fazer coisas importantes, como cuidar de mim, cuidando de mim também viajando. Semana passada, no feriado, eu consegui fazer um bate-volta. Mogi Guaçu tem um entorno, várias cidades antigas, cidades que já tiveram um brilho até superior a Mogi Guaçu no passado. Eu sempre volto a dizer que até 1877 não existia o município, tampouco a cidade de Mogi Guaçu.
Isso só vai acontecer quando a freguesia de Conceição do Campo transforma-se numa cidade e num município, por ordem legal. Então, o governo do estado cria o município de Mogi Guaçu. A partir disso que a gente pode dizer o nome de Mogi Guaçu para cá. É uma certidão de nascimento. Mogi Guaçu, séculos depois da sua formação, ganhou uma certidão de nascimento. E em outros momentos, quem sabe, eu vou explicar por que teve toda essa dificuldade da cidade e do município ter sua certidão de nascimento lá no início. Fui para Casa Branca, para quem não conhece, recomendo ir, muito gostoso. É a história do Brasil na veia, e quem mora aqui perto, principalmente, pode aproveitar tudo isso sem precisar viajar para a Disneylândia ou viajar para o Nordeste, porque nós tivemos aqui na região alguns ciclos econômicos importantes, como o café. O café foi basicamente a estrutura econômica que ajudou a trazer na sequência a industrialização. Então, basicamente, esse dinheiro do café construiu muitas coisas nesse Brasil, construiu as ferrovias, e daí, gente, cidades como Mogi Guaçu começaram a ter uma linha de trem e várias estações. E uma dessas estações é lá de Casa Branca. Eu sei que tem outras estações importantes lá e foram importantes em Casa Branca, mas eu visitei aquela que com certeza foi a estação em que a família real, quando foi para Casa Branca 2 vezes, desembarcou e caminhou pelo entorno ali da estação, e com certeza foi visitar um pessoal muito rico. Muita gente esquece que antigamente Mogi Guaçu era uma cidade pobre de marretada, né? Uma cidade, nem era cidade, a maioria do povo era caipira mesmo, de viver na roça, e algumas pessoas que viviam na região central. Então era aquela coisinha pequenininha. Mas Casa Branca, Mojimirim, Pinhar, São João da Boa Vista, como elas eram cidades que foram beneficiadas pelo plantio do café, elas tinham famílias riquíssimas. Aqueles barões do café viviam nessas cidades. E aí, quando você vai nessas cidades, você vai encontrar aqueles casarões enormes, com pé direito gigante enorme, vai encontrar prédios públicos enormes. Então eu até mostrei depois algumas fotografias que mostram um prédio escolar que existe até hoje lá, que é daquela série High School Music. Porque eu falei assim, gente, eu só vi esse prédio assim desse porte quando eu assisti esses filmes americanos que tem aqueles colégios enormes, né, que é um bloco enorme construído e tudo acontece lá dentro. E eu vi isso lá em Casa Branca e isso já existiu. Então eu falei que fiquei maravilhado de ver isso. E eu então, gente, vou voltar lá outras vezes e recomendo muito pro pessoal conhecer. Tem coisas lá de gente que morreu, que era lá de Minas Gerais, que saiu pelo mundo aí, desbravando mato, aí chegou em Casa Branca, aí essa pessoa está enterrado numa capela. Então, gente, eu fiquei assim muito feliz
de ter visitado um local importante para a história regional e também brasileira e internacional. Isso daí, gente, não tem preço, não tem preço. E também essa semana eu peguei e participei de uma visita ao futuro Museu Histórico-Pedagógico. Nós estamos sem museu em Mogi Guaçu histórico-pedagógico. Então, a cidade não tem um museu público. E daqui a pouco nós teremos esse museu instalado na antiga cadeia pública. Quem conhece o Parque dos Engás e vai em direção ao Samai, não vê um prédio grande, bem antigo, e tem um farol bem na esquina? É ali. Quando vocês puderem, dá uma passada lá para ver, conversa lá com o povo, tem um museólogo lá, tem a auxiliar dele, que eu não lembro o nome dela agora. Então são pessoas muito simpáticas, estão lutando para que esse museu aconteça e talvez aconteça ainda esse ano, porque nós merecemos ter um museu. Um abraço para Maria Ângela Basilone da Cruz. Carlos, muito bom suas explicações. Aí em sequência ela diz: Mogi Guaçu era passagem de tropeiros levar produções para Porto de Santos quando vinham de Goiás e Minas Gerais. Isso, mas como eu te falei, Maria Ângela, Mogi Guaçu, enquanto nome, enquanto município, só existe a partir de 9 de abril de 1877. Antes era freguesia Conceição do Campo. E muita gente acha que Mogi Guaçu é lá atrás. Não, existia vila, depois virou freguesia e depois é que vira município. A gente tem que, infelizmente, começar a insistir em falar disso, porque é uma coisa até pedagógica para as pessoas depois não ficar perdida na hora que for fazer a periodização histórica da cidade. As pessoas aqui em Mogi Guaçu, independente da idade, da escolaridade, começar a entender basicamente esse simples aí. E aí, quem sabe em outro momento eu explico por que Mogi Guaçu demorou para ter sua certidão de nascimento. Não tem aquelas histórias que muitas crianças elas passam a vida toda sem ter o pai na certidão e depois só quando entra na justiça, faz aquele brigueiro, tudo, aí a justiça decide que não tem jeito, que a pessoa vai ter o nome do pai. Então, é mais ou menos isso daí. Também, gente, outra notícia excelente é que nós não tínhamos um conselho municipal de igualdade racial. A despeito da cidade e também do período anterior, lá colonial, período imperial, ter tido escravização aqui, não tiveram nenhuma política pública que tentaram corrigir esses problemas. E este ano, pelo menos, a gente vai começar a mudar isso, porque o município está autorizado para criar o seu Conselho de Igualdade Racial. Então, quem for indígena, que mora em Mogi Guaçu, ou que venha morar aqui, vai ter também esse apoio para, se caso ele esteja sofrendo preconceito racial, alguma perseguição, porque ele é indígena, ou porque ele é cigano, ou porque ele é negro, ou porque ele é pardo, vai ter essa estrutura para ajudar a combater isso. Precisamos dar um avanço espiritual em Mogi Guaçu, né?
Mogi Guaçu precisa crescer conforme o tempo. E infelizmente eu ainda falo, e acho que ainda vai demorar de eu parar de falar, que Mogi Guaçu pode parecer moderna, mas ela não é modernista. Também, se eu for explicar isso daí agora para vocês, é uma coisa que vai ter muito tempo. Então, em algum outro momento, com certeza, eu vou explicar para vocês por que que eu tenho essa hipótese. É triste ter essa hipótese, mas se você parar para perceber, quando eu falo a cidade, o município pode ser moderno, porém ele não é modernista. Parece duas palavras iguais, mas o entendimento de que uma coisa é uma coisa e que outra coisa é outra coisa. Entenderam? Vá pensando isso daí com você mesmo, vai refletindo. Será que nosso município é um município modernista? Será? Se você acha que Mogi Guaçu é um município moderno e também modernista, deixa nos comentários. Se você também achar, concordar comigo que Mogi Guaçu pode parecer moderna, porém ela não é modernista, explica aí para mim. Coloca seu ponto de vista, porque é muito importante trabalhar a cabeça das pessoas para não ficar lá atrás, lá atrás. A gente precisa ir para frente. A Maria Ângela continua aqui. Ela fala que é de Itapira, então ela é a nossa vizinha aqui. Um abraço para você e está acompanhando sempre meus vídeos. Nossa, que bom saber. Sempre tem alguém que possa se interessar por esses conteúdos. Também eu falei que essa semana, além de ser a segunda semana, falei da questão do museu, falei da questão do Conselho de Igualdade Racial. Nós temos a questão católica, porque amanhã também é dia de San Antônio. Então nós temos a questão dos santos, que tem o nome, né? Santos Juninos, que é São João, São Pedro e Santo Antônio. Então amanhã já começa a questão de Santo Antônio e hoje também tem a questão pagã, vamos dizer assim, pagã e católica, porque tem aquela história do São Valentim e é a questão do Dia dos Namorados. Então dizem que amanhã é dia do pessoal já começar a fazer lá as suas mandigas, né, as suas rezas aí para conseguir um parceiro, uma parceira, ou então largar também, porque não pode dizer assim, larga de uma coisa que está mal, não está indo bem, e depois, passando um tempo depois, aí que esfriar a cabeça, de repente já engata uma coisa melhor, né? Então, gente, tem essa questão católica. Amanhã eu vou tentar, eu não sei, porque Mogi Guaçu tá uma maravilha, graças a Deus, de festa. Essa cidade aqui, ela tem esse perfil que já vem, acho que lá da época rural, né? Eu acho que uma das coisas que Mogi Guaçu conserva bem do seu caipirismo de forma positiva é essas festas comunitárias. E tem algumas que estão lá na frente. Eu falo que eu vejo, por exemplo, a festa junina, a quermesse que tem na igreja Santo Antônio, na Vila Paraíso, é 10 de 10. Porque sempre que eu vou lá, sempre vejo uma coisa caprichada, povo
da igreja, muito animado. E você se diverte, tem bastante música boa, tem banda boa. Então, assim, você tem a banda boa, você também tem pratos, né, guloseimas muito bons. E, por exemplo, agora tem quermesse, que eu sei, tem quermesse lá no Santo Antônio, na Vila Paraíso. Tem quermesse na igreja São Pedro Pescador, que fica no Parque Cidade Nova. E tem também a feira noturna que eu tô de frente. Então, assim, um povo que adora, e isso daí eu acho positivo, porque vem de uma cultura caipira, mas daquela cultura caipira em que as pessoas estão ali juntos, trabalhando juntos, tendo um momento social juntos, mesmo que seja um momento religioso, apesar que para ir numa quermesse não importa a religião, né? Porque eu também vou em festividades de outra religião. Se tiver Hare Krishna, eu vou. Se tiver budista, eu vou. Eu fui, sempre vou, não vou ficar para trás, né? Eu sempre gosto de entender, né, essa vida que nós temos. E espiritualidade é uma coisa para ser respeitada e não criticada e não apedrejada porque o outro tem uma crença diferente da minha. Né? Eu respeito. Tem muita coisa que eu até sigo e adoto de outras religiões para mim. Né? Por exemplo, a meditação é uma coisa que está muito ligado a religiões que são orientais. E hoje, se você não tem um momento de meditação na sua vida, é depressão, é tudo um monte de coisa errada. Né? O Alex Muniz está dizendo que Mogi Guaçu está no caminho para a evolução, eu acho. Sim, e muito artista vai ter que ajudar. Mesmo você que não gosta de arte, não seja artista, eu não sei se a Maria Ângela é artista ou você, Alex, não seja artista, mas a gente consumindo arte faz muito bem. Eu, por exemplo, fui assistir o filme do He-Man e não tem como você não associar a influência do He-Man na sua vida e na minha. Eu vejo isso importantíssimo, né? Eu vejo isso daí importantíssimo. No momento que eu estava ali assistindo o filme, eu via um outro filme dentro de mim. Quando eu era criança, lá nos anos 80, eu absorvia aquilo e não tinha muita crítica. Não tinha crítica. Só que agora eu vou no cinema em que eu tenho 50 e tralalá anos de vida. E eu absorvi muita coisa de conhecimentos, tanto conhecimentos acadêmicos, também coisas da vida. Aprendi com meus familiares, com meus tios, trabalhando com outras pessoas. E quando eu estava vendo o filme na tela, estava passando um outro filme na minha cabeça. E eu falei assim, gente, eu agora entendi isso daqui, porque eu li aquilo. E eu falei assim, mas como será que vai resolver? Porque tem que resolver nesse sentido. E como que vai ser resolvido artisticamente? E aí eu fiquei maravilhado de ver como alguns momentos do filme ali foi resolvido umas questões assim, tanto artísticas como psicológicas, e foram feitas de maneira muito criativas. Então, quem vai assistir o He-Man não vai ficar muito assim enfadonho lá dentro, porque é um filme que vai fazer as pessoas pensarem. Inclusive eu não consegui enxergar todos os pós-créditos. Infelizmente, eu saí lá com a cabeça assim totalmente aérea, porque foi uma adrenalina.
Porque, na verdade, eu falei assim, gente, eu tô aqui, mas eu tô ansioso. Mas eu falei, mas por que será que eu tô ansioso? Por que será que eu tô ansioso? Passou um tempo, eu lembrei e falei assim, você tá querendo ver a transformação. Como vai se transformar o He-Man deste jeito? Como o He-Man vai fazer para ele se aparecer? E aí o segredo, né, do artista é segurar a atenção, né? Segurar a atenção do seu público. E eles fizeram isso super bem. Eu sei que eu fiquei com uma adrenalina lá em cima porque eu queria ver como que ia acontecer essa transformação. E para aquilo acontecer, quando aquilo aconteceu, foi uma descarga emocional, não sei, uma descarga espiritual. E não é à toa que ele diz, né, I have the power, né? Eu tenho o poder superior, né? Isso aí é maravilhoso. Então eu falei assim, gente, que louco! E agora, quando eu era criança, eu era um artista, mas um artista bruto, não era um artista trabalhado. E passaram várias décadas e eu procurei me aperfeiçoar como a vida também me impôs o aperfeiçoamento e sou artista hoje. E fiquei muito feliz em ver que para escrever, fazer poemas, nossa, tem que ter um amor mesmo pelo que faz e paciência, né? Porque é um trabalho assim de modelagem. Você tem que estar modelando aquilo com carinho e de repente fazendo com que o seu leitor, a sua leitora, acabam caindo nas suas armadilhas. Você faz a pessoa seguir um caminho ali, mas na verdade você dá uma mudança de tudo na história. Acontece algum fato histórico ali, algum fato mágico, não sei, algum acontecimento que transforma aquilo de tal maneira que surpreende o seu leitor. Aí também nós estamos numa semana em que a questão futebolística está em alta e em alfa, lá no topo, né? Está bem no topo da cabeça da maioria dos seres humanos. Eu, por exemplo, sei que alguns seres humanos estão querendo fugir da guerra, querendo sobreviver aos ataques, mas é aquilo que o poeta diz, né? Às vezes uma pessoa está lá embaixo, outra está vivendo outra realidade e não tem outra realidade para ser vivida. Hoje está sendo permitido que eu acompanhe essa Copa do Mundo, me sensibilize com tudo que está acontecendo no mundo e também consiga produzir. E isso já aconteceu na minha vida em outro momento, por exemplo, não muito longe, a pandemia. A pandemia foi um momento que estava acontecendo as mortes, eu estava em casa, tentando me proteger, tomando as medidas necessárias, mas mesmo assim minha criatividade não parou. Não parou, e por causa dessa parte espiritual que me instiga a viver, me fez procurar formas de conversar com as pessoas. E por isso que eu estou conversando aqui. Porque na época, eu já até expliquei inúmeras vezes aqui, nos vídeos que eu faço, que foi a necessidade de mostrar meu trabalho numa época que estava todo mundo procurando se proteger e que tinha que ficar afastado
E não tinha como levar as pessoas numa sala de biblioteca, uma sala de teatro, um show. Então, gente, eu tô vendo que é mais ou menos isso. E eu tomei, né, a iniciativa de continuar os projetos. E um deles eu continuo fazendo e terminei essa semana e está relacionado à Copa, que é o meu poema da Copa. Eu tenho meu poema da Copa. Eu estou pensando em fazer alguma coisa ainda, algum vídeo, talvez separado. Eu gostei muito desse poema também, como outros, né? E, e eu voltei a fazer uma camisa, porque depois eu fiz uma arte usando a inteligência artificial e eu vou fazer duas camisas com estampa com o meu poema na frente e atrás eu fiz um outro desenho baseado do poema também. Então tá aqui, ó. Então esse aqui é o meu poema da Copa de 2026. Gente, eu agradeço muito estar conversando com os meus fãs, recebendo os feedbacks. Depois eu vou mostrar a camisa para vocês. Talvez amanhã eu já faço live com ela, hein? Eu já mandei para a gráfica e talvez a gráfica consiga fazer a camisa e aí eu vou curtir minha Copa de 2026 com o meu poema estampado na camiseta. Eu já mandei fazer duas porque de repente de manhã eu vou numa quermesse, à tarde vou na outra, à noite vou a outra e ainda não acabaram as quermesses e nem acabaram as festas juninas. Quem está seguindo também o meu perfil no Facebook, eu fiz duas publicações. Uma pedindo para as pessoas de Mogi Guaçu deixarem os endereços de ruas que foram pintadas para a Copa. Eu não sei como, mas eu queria fazer um vídeo. Não sei qual rua que eu vou conseguir enxergar, ir atrás, porque a cidade de Mogi Guaçu não é pequenininha. E deram os endereços assim que eu falei, meu senhor, de um lado a outro é um extremo, extremo. Mas eu vi que no centro da cidade é pobreza, né? Não tem nada, ninguém pintou uma calçada. Eu falei, gente, como pode, né? Só as lojas que fizeram uma decoração, né, com objetos, né, com bandeirolas. Hoje mesmo eu vi uma coisa muito interessante, né, que é decoração do Dia dos Namorados. Então um monte de coraçãozinho vermelho, junto com bandeirinha do Brasil, e essas bandeirinhas com formato da bandeirinha de festa junina. Eu falei, olha só como a gente está vivendo essa segunda semana. Não sei quanto a vocês, mas eu estou aproveitando tudo isso. Meu poema, aliás, ele tem o título Desfrutando Tudo Isso Junto. Então eu estou fazendo isso aqui, tentando desfrutar esse momento com vocês também. O Felipe Monteiro tem meu apoio, Carlos, adoro seu trabalho. De onde você é, Felipe? De Mogi Guaçu? Aí você deixa aí, tá? Gente, vou visitar a feira noturna. Eu queria ter ido lá no Santo Antônio. Eu queria ter ido lá no São Pedro. Mas, gente, amanhã tem que levantar cedo, porque eu tenho que ir na academia
Eu tenho que pegar, ver se a camiseta fica pronta da Copa. Eu tenho que cortar o cabelo, porque ó, vocês já viram que meu cabelo, barba já tá muito grande. Então meu sábado vai ser apertado, apertado, apertado do apertado. E ainda não sei aonde eu vou assistir os jogos. A abertura, infelizmente, eu queria ter visto a abertura do Canadá. Porque não sei se vocês perceberam, aí uma questão artística. Um país é o Zorro, que é o México. Outro país, do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha, do Thor. E o outro país é da Tropa Alpha. Não sei se vocês aí são fãs da Tropa Alpha, né? Que tem aqueles heróis da Marvel que são do Canadá. E infelizmente eu perdi contato com uma amiga que mora numa dessas cidades. Eu não sei se é Vancouver, ou se ela está em Toronto, não sei se ela está em Ottawa, não sei se ela está na Colômbia Britânica. Se eu fosse herdeiro, eu tava lá, gente. Eu não tava aqui em Mogi de Guaçu, não. Mas eu não sou herdeiro, sou CLT. Senão eu estaria mostrando para vocês essas maravilhas de lugar aí. E que um momento mais para frente, quem sabe, em alguma outra situação, eu também estarei ao vivo presente lá assistindo essa maravilha. Até o próximo vídeo. Até a próxima fotografia. E, gente, ajuda a espalhar esses conteúdos aí para alguém. Se você conhecer ruas de Mogi de Guaçu, muros que foram pintados com temas da Copa, vá colocando aqui também. Eu quero ver se eu consigo ver alguns. Infelizmente, eu acho que não vai dar para ver todos, porque tem bastante. Tem bastante. Se vocês também quiserem ir atrás para ver, entra no meu perfil no Facebook e vê lá os endereços. O pessoal colocou os endereços certinho.